A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Agora 10 horas e 44 minutos, nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E daqui a pouquinho começa a 5ª reunião ordinária do mês de maio. Antes da reunião, nosso entrevistado de hoje é o vereador João Coteca, do PL, que tem um alerta para fazer à população diante do número aí dos casos de dengue no estado de Minas Gerais. Até agora, os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que o estado tem mais de 68 mil possíveis casos da doença e também 6 mortes já foram contabilizadas aqui em Minas Gerais. Vereador João Coteca, bom dia. Qual que é o recado que o senhor passa para a população? Bom dia, Maurício. Então, é isso aí, né? A gente não pode se esquecer que estamos ainda atravessando essa situação aí precária sobre a dengue, né? Então, eu gostaria de pedir aí à população de Juiz de Fora, já que está em casa também, né? Quem pode ficar em casa está em casa, para dar uma olhadinha aí nos quintais, né? Para ver se tem aí água parada, né? Casca de ovo, tampa de garrafa PET, copo descartável, nas calhas, né? Ver se tem tampa de caixa d'água quebrada, porque é muito importante também a gente tá vivendo aí sobre a prevenção, né? Tem que estar sempre prevenindo. Vereador, além dos cuidados, né, que as pessoas devem ter com a dengue, o senhor também tem um recado, um agradecimento para fazer pela atuação dessa casa em relação ao Covid-19, essa campanha, essa pandemia que todos nós estamos vivenciando aí e todos, de alguma forma, tiveram que mudar os seus hábitos. Com certeza. Eu falo aqui em nome dos 18 vereadores, 19 comigo, que estamos à frente dessa situação, estamos trabalhando muito aí, né, para poder aí, né, estarmos aí contribuindo, né, e apoiando aí, né, e atuando aí nessa situação aí que é esse Covid-19. Então estamos aí trabalhando muito aqui, né, nós vereadores, pensando no bem-estar de toda a população. Tá certo, eu conversei agora com o vereador João Coteca, do PL, deu aí seu recado, passou aí as orientações para que as pessoas cuidem dos quintais de casa e cuidem da saúde. Você fica agora com a 5ª reunião ordinária do mês de maio. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Muito bom dia a todos, quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, saudar também de forma especial os servidores da Câmara Municipal de Juiz de Fora e também de forma muito especial cumprimentar os telespectadores da TV Câmara e os ouvintes da Rádio Câmara, desejando a todos uma ótima manhã de sexta-feira, conforme também todo dia dessa sexta-feira, que todos nós possamos ter um dia super especial. Vamos dar início, então, à 5ª reunião ordinária do 5º período. Quero cumprimentar também o primeiro secretário da mesa dessa casa, vereador professor Wanderson Castelar, e solicitá-lo para que faça a leitura e a chamada de presença dos senhores vereadores. Muito bom dia, vereador Wanderson Castelar, primeiro secretário. Por favor, muito bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. A nossa chamada pela ordem alfabética. Doutor Adriano Miranda. Professora Ana do Padre Frederico. Presente. Pastor André Mariano. Doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Wagner de Oliveira. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador José Mansueto Fiorilo. Vereador José Márcio Garotinho. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Milton Militão. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. E vereador Wanderson Castelar, presente, excelência. Muito obrigado, secretário. Havendo um número legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Pela ordem, vereador Sargento Melo.
Só registrando nossa presença. Presença, vereador Sargento Melo, registrada. Vamos então solicitar ao secretário Quantos tem, querido? que faça a leitura das correspondências. E nós recebemos aqui também um ofício que eu quero repassar aqui ao secretário, para que no parágrafo aqui contextualizado ele possa fazer a leitura. Logo após nós faremos também a fala sobre essa correspondência recebida desta casa. Por favor, secretário. Excelência, correspondência aqui assinada pelo chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins. Ele vem manifestar a disponibilidade dos recursos desta empresa, da Embrapa, em prol do enfrentamento da Covid-19. Anteriormente, em março do corrente ano, externamos essa disponibilidade a autoridades do município e aos dirigentes regionais da Secretaria Estadual de Saúde. Colocamos à disposição a estrutura instalada, equipamentos e pessoal para auxiliar na realização dos testes para a Covid-19, utilizando a metodologia de PCR em tempo real, considerada a técnica ouro para o diagnóstico. Podemos contribuir na etapa de amplificação e detecção do RNA viral. Em suma, é o que trata essa correspondência, como disse, assinada pelo diretor, chefe-geral da Embrapa, na localidade de Coronel Pacheco. Muito bem, antes da sequência, vereador... A única correspondência, excelência. Muito obrigado, secretário. Sobre essa correspondência recebida aqui por esta presidência, é só para comunicar aos pares, né, e agradecer também o representante da Embrapa, né, o presidente, Paulo do Carmo, enviando a essa casa, e é fundamental que possa ser repassado para os representantes aqui em comissão especial, exatamente com a proposta também de contribuição da Embrapa, e essa casa aqui com os vereadores que têm atuado de forma sempre muito importante, e estão definidos também, para que a gente possa estar dando sequência aí e criar essa parceria lá também com essa importante instituição. Nosso muito obrigado. E a comissão é composta aí pelo vereador Sargento Melo, o vereador Kennedy, do Covid, a vereadora Ana e mais 2 vereadores também que estão aí de forma incisiva, buscando sempre soluções em prol da nossa população. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Senhor presidente, registrando a presença. Presença registrada, vereador Nilton Militão. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, registrando a nossa presença, aproveitando, senhor presidente, o pessoal do Sindicato do Transporte queria conversar com o senhor e com o vereador Rodrigo Matos, se pode atendê-los ali. Perfeitamente, muito obrigado pela informação, registrada a presença do senhor. Não tem, assim, de momento, tá, vereador Wagner? Definido porque nós não tínhamos feito essa combinação para que nós pudéssemos estar atendendo. Eles podendo aguardar um pouco, daqui a pouquinho nós faremos com prazer um atendimento a eles também. Dando sequência, então, vereador Castelar, por gentileza, quero pedi-lo que faça a leitura dos requerimentos, por favor, secretário. Perfeitamente, hoje apenas 7 requerimentos, nós vamos ler independente do tema. O primeiro deles, assinado pelo vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, solicita a operação tapa-buracos na rua Professor Virgílio Pereira da Silva, no bairro Vinha del Mar. Luiz Otávio Fernandes Coelho solicita a capina e limpeza em todo o bairro Vale do IP. Luiz Otávio Fernandes Coelho solicita a operação tapa-buracos em todo o bairro Vale do IP. Luiz Otávio Fernandes Coelho solicita a operação tapa-buracos na rua Irmão Menrado, no bairro Borboleta. Luiz Otávio Fernandes Coelho solicita a operação tapa-buracos na rua Humberto Menini, também no bairro Borboleta. José Mansueto Filho solicita capina, corte de vegetação e limpeza na rua Elvira Gouveia Gonelli, no bairro Alto Jardim de Alá.
João Kennedy Ribeiro solicitam que sejam nomeados pessoal aprovado em concurso público na classe de motorista de veículo leve e pesado. Lidos os requerimentos, Excelência. Muito obrigado, secretário. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados, inclusive até vereador Juraci, colegas vereadores, vereador Zé Márcio, vereador Júlio Obama, vereador Wagner do sindicato, vereadora Ana e vereador doutor Antônio Aguiar e também vereador Wanderson Castelar. Nós vamos passar, a partir da semana que vem, vereador João Coteca, disponibilizar que sejamos feitas aqui as leituras correspondentes aos requerimentos de forma mais clara de cada vereador. Vamos, tipo assim, o vereador está apresentando 30 requerimentos, vamos fazer um desmembramento para que seja feita a leitura de 10, 5, 7 requerimentos, para que seja feito na íntegra o requerimento apresentado por cada vereador a partir da próxima semana. E é uma definição que nós estamos tomando até para que mostrar para a população o quanto que os vereadores também estão preocupados aí com a zeladoria da nossa cidade. Então vamos oportunar a partir de semana que vem, já na segunda-feira, todos os vereadores estarem ali discriminados, todos os requerimentos que estão sendo apresentados aqui a serem encaminhados ao chefe do Executivo. Quero também pedir, já foram feitas a leitura de todas as proposições, vereador Wanderson Castelar, então já encerramos as leituras, agora falta apenas um projeto de lei, por gentileza, que eu proceda a leitura, vereador. Projeto de lei assinado pela vereadora Ana Rosignoli dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar dispensadores de álcool gel no interior das agências bancárias e financeiras das instituições do município de Juiz de Fora. Lido o projeto de lei, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto de lei será encaminhado à comissão permanente dessa casa. Antes de nós entrarmos aqui na ordem do dia, eu quero também deixar aqui registrado o agradecimento que nós tivemos agora há pouco em reunião com o senhor Marconi, o doutor Ivo, o Valtinho, tive o prazer e a honra também de conhecer esse brilhante deputado Euclides, e também o ex-vereador dessa casa, João do Joni, que fomos muito bem recebidos. Quero deixar um abraço a todos que nos deram essa oportunidade nesta manhã de podermos estar aí falando um pouco sobre o interesse da cidade de Juiz de Fora, do nosso estado, com essas pessoas que realmente também fazem no dia a dia tudo aquilo que é de interesse da nossa população. Quero deixar aqui registrado um forte abraço e muito obrigado pelo convite de poder participar nessa manhã com os senhores já devidamente citados, que foi um motivo de muita alegria e muita satisfação para mim também. Um forte abraço a todos. Vamos então solicitar aos vereadores que tomem assento às suas bancadas, para que nós possamos dar início à ordem do dia. Sexta-feira, quinta reunião ordinária do 5º período, dia 22 de maio de 2020, quinta reunião ordinária do 5º período. Pedir aos vereadores que estão aí fazendo atendimento e também na antessala que possam se dirigir ao plenário para que nós possamos dar início aqui às votações. Número 1, terceira discussão, processo 8476 de 2019, institui a Semana Municipal de Luta contra o Bullying. Proposição, projeto de lei 132 de 2019, autoria vereador João Coteca. Parecer já lidos, com a maioria simples. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão e em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, terceira discussão. Processo 8481 de 2019, inclui no calendário oficial do município de Juiz de Fora o Dia Municipal de Defesas Prerrogativas da Advocacia Juiz-Forana. Proposição, projeto de lei 137 de 2019, autoria vereador João Coteca. Pareceres já lidos, com a maioria simples. Comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador João Coteca. Gostaria de estar aqui agradecendo aí a Câmara, né, por este projeto aí que foi votado. Com certeza, esse projeto vai fazer aí muito efeito naquelas pessoas que, com certeza,
sente bullying, né? Então a gente vai mais uma vez agradecer a casa aí e muito obrigado a todos. Parabéns a Vossa Excelência como autor dessa matéria e também a essa casa, né, no entendimento do senhor, e eu concordo plenamente de um projeto aprovado por essa casa de extrema importância. Parabéns, vereador João Coteca. Número 3, segunda discussão, processo 8379/2019, obriga a CEMIG a atender a solicitação de ligação nova de energia mediante simples comprovação de posse do imóvel a pedido do possuidor no município de Juiz de Fora. A proposição, projeto de lei número 49 de 2019, autoria vereador Juraci Schaefer, pareceres já lidos, com a maioria simples. O projeto está em discussão, é encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4 em primeira discussão, processo 8671 de 2020, institui o programa de sustentabilidade ambiental na rede municipal de ensino e dá outras providências. Proposição, projeto de lei número 12 de 2020, autoria vereador João Coteca. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Educação em plenário 3, Comissão de Urbanismo em plenário 3, com a maioria simples. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. Perfeitamente, Excelência. Pareceres exarados no âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Primeiro a exalar seu julgamento, o vereador Juraci Schaefer. Isto posto por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, por não propor em seu escrito a criação de uma nova disciplina curricular, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto de lei 12 de 2020, que institui o programa de sustentabilidade ambiental na rede municipal de ensino e dá outras providências. Com toda a justiça e dignidade, a que faz jus por sua presteza em favor do interesse público e do bem comum, razão pela qual, após os trâmites legais, liberamos a presente matéria legislativa para seu devido prosseguimento e tramitação até o plenário, onde manifestaremos nosso voto favorável à presente causa. Vereador Kennedy Ribeiro, como o projeto de lei está no âmbito de análise dessa comissão, da qual faço parte, como membro efetivo, considera a matéria legal e constitucional, liberando para que siga seus trâmites regimentais até o plenário. Vereador Nilton Militão, finalmente destacamos o interesse público que reverte a matéria, considerando tratar-se de educação ambiental para os estudantes da rede pública municipal. No âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, manifestação do vereador Rodrigo Matos. Assim, diante da análise dos presentes autos legislativos, uma vez que a matéria está no âmbito desta comissão, libero o referido projeto para que siga os trâmites regimentais para deliberação em plenário. Vereador Wagner de Oliveira, após a análise dos presentes autos legislativos, como membro da comissão, não vejo óbice ao prosseguimento desta proposição. Libero para que siga os ritos regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Agora, manifestação do vereador Sargento Melo Casal. Tendo em vista a diretoria jurídica da Câmara se manifestado pela legalidade e constitucionalidade da matéria, libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde estarei manifestando meu voto. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Vereador Júlio Obama, tendo em vista que a diretoria jurídica da Câmara Municipal se manifestou pela legalidade e constitucionalidade da matéria, libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Rodrigo Matos, diante da análise dos presentes autos legislativos, dentro do âmbito desta comissão, por não encontrar óbice para sua tramitação, libero a matéria para que siga os trâmites regimentais até deliberação em plenário. Vereador André Mariano,
Libero o presente projeto de lei para que siga os ritos regimentais até o plenário, onde manifestarei o meu voto. Vereador José Márcio Garotinho. Destarte, de acordo com as atribuições a mim impostas e depois de análise do projeto de lei, não vislumbro óbice quanto a temas afetos a essa comissão, para o prosseguimento de sua tramitação convencional até o plenário, ocasião em que manifestarei meu voto a respeito da matéria. Parecer exalado pelo vereador Dr. Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise dessa comissão, libero sua tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. Por fim, o parecer assinado pelo vereador Sargento Melo Casal. Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador João Francisco Condé, que institui o programa de sustentabilidade ambiental na rede municipal de ensino e dá outras providências. Tendo em vista que a diretoria jurídica da Câmara se manifestou pela legalidade e constitucionalidade da matéria, libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde estarei manifestando meu voto. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o número 4 em primeira discussão. Processo 8671-2020. Institui o programa de sustentabilidade ambiental na rede municipal de ensino e dá outras providências. Proposição, projeto de lei número 12/2020. Autoria, vereador João Coteca. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Educação em plenário 3, Comissão de Urbanismo em plenário 3. Quórum, maioria simples. Secretário, por favor, leitura dos pareceres. Excelência, esse acabou de ser aprovado. Exatamente. Não está certo, muito bem, acabou de ser aprovado. É o 5, Excelência. Muito obrigado, secretário. Então, vamos então para o número 5, em primeira discussão, processo 8681-2020, dispõe sobre concessão de título de cidadão honorário de Juiz de Fora, doutor Cássio dos Santos Nunes. Proposição, projeto de lei número 23/2020, autoria, vereador João Coteca. Pareceres, comissão especial favorável 3. Quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. Comissão especial. O primeiro a exalar seu parecer, vereador Juraci Schaefer. Isto posto por preencher todos os requisitos legais e subjetivos, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto de lei 23/2020, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao ilustríssimo senhor Cássio dos Santos Nunes, com toda a justiça e dignidade a que faz jus sua dedicação e presteza em favor do interesse público e do bem comum de toda a municipalidade. Parecer exalado pelo vereador Kennedy Ribeiro. Como o projeto de lei está no âmbito de análise dessa comissão especial, da qual faço parte, libera a matéria para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, manifestando desde já voto favorável. Por fim, vereador Rodrigo Matos. Assim, diante dessa justa e merecida homenagem, manifesto-me favorável ao referido projeto e concluo pelo prosseguimento dos trâmites regimentais deste. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número meia dúzia, primeira discussão. Processo 8468-2019, institui o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, FUNPAC, no município de Juiz de Fora. Proposição, projeto de lei 125/2019, autoria vereador Juraci Schaefer. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Educação em plenário 3. Quórum, maioria simples. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. Pareceres exalados no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Rodrigo Matos, diante da análise dos presentes autos legislativos, dentro do âmbito desta comissão, libera a matéria para que siga os trâmites regimentais até a deliberação em plenário. Wagner de Oliveira, como membro desta comissão, após análise dos autos legislativos no âmbito de atuação,
desta comissão, libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Sargento Mero Casal, instado a manifestar como membro desta comissão, não vejo óbice para prosseguimento do projeto no âmbito de atuação dessa comissão, motivo pelo qual libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde estarei manifestando meu voto. Agora, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Júlio Obama Júnior, libero o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Rodrigo Matos, diante da análise dos presentes autos legislativos, dentro do âmbito desta comissão, por não encontrar óbice para sua tramitação, libera a matéria para que siga os trâmites regimentais até deliberação em plenário. Vereador Sargento Mero Casal, após a análise da proposição, dentro do âmbito desta comissão, não vejo óbice a seu regular prosseguimento, motivo pelo qual libero o projeto para que siga os trâmites regimentais e deliberação em plenário. Wagner do Sindicato, libero o projeto para seguir sua tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. E, por fim, não, ainda não, por fim não. Penúltimo parecer, exalado pelo vereador Kennedy Ribeiro. Como o projeto de lei está no âmbito de análise desta comissão, na qual figuro como membro efetivo, libero a matéria para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, momento em que manifestarei meu voto. Agora sim, o último parecer, exalado pelo vereador Marlon Siqueira. Destarte, libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o número 7, em primeira discussão. Processo 8606 de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias instaladas no município de Juiz de Fora de disponibilizar funcionário para o atendimento a idosos e de pessoas com deficiência, junto aos terminais de autoatendimento. Proposição, projeto de lei número 248 de 2019, autoria vereadora Ana Rossignoli. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Defesa da Pessoa Idosa em plenário 3, Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência em plenário 3. Agora, a maioria simples. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, manifestação do vereador Juraci Schaefer. Isto posto por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade a qualquer outro vício jurídico e político, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto, com toda a justiça e dignidade a que faz jus por sua presteza em favor do interesse público e do bem comum, razão pela qual liberamos a presente matéria legislativa para seu devido prosseguimento e tramitação até o plenário, onde manifestaremos nosso voto favorável. Vereador Kennedy Ribeiro, como projeto de lei está no âmbito de análise dessa comissão, na qual figuro como membro efetivo, considera a matéria legal e constitucional, devendo seguir seus trâmites regimentais até o plenário. Vereador Nilton Militão, tratando-se de matéria afeta à competência dessa comissão, nos termos da lei orgânica e do regimento interno, emitimos parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei em tela, inexistindo no mesmo qualquer vício ou impedimento legal, ao obstar sua tramitação até o plenário desta Casa, conforme também parecer jurídico constante dos autos e parecer dos meus pares nesta comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Rodrigo Matos. Isso posto após análise dos presentes autos legislativos, estando matéria sob âmbito desta comissão, libera a presente para que siga os trâmites regimentais até a deliberação em plenário. Sargento Mero Casal, instado a manifestar como membro desta comissão, não vejo óbice para o prosseguimento do projeto no âmbito de atuação dessa comissão, motivo pelo qual libero
para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde estarei manifestando meu voto. Vereador Wagner de Oliveira, após análise dos presentes autos legislativos, como membro desta comissão, não vejo óbice ao prosseguimento desta proposição. Libero para que siga os ritos regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Comissão de Defesa dos Direitos Idosos. Vereador Kennedy Ribeiro, como projeto de lei está no âmbito de análise desta comissão, considera a matéria legal e constitucional, devendo seguir seus trâmites regimentais até o plenário. Vereador Juraci Schaeffer, isto posto por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto de lei, com toda a justiça e dignidade a que faz jus por sua presteza em favor do interesse público e do bem comum, razão pela qual liberamos a presente matéria legislativa para seu devido prosseguimento e tramitação até o plenário, onde manifestaremos nosso voto favorável à presente proposição legislativa. Manifestação do Dr. Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise desta comissão, libero para o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador João Coteca, como projeto de lei está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Dr. Antônio Aguiar, não vejo óbice para prosseguimento do projeto no âmbito da atuação desta comissão, motivo pelo qual libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde estarei manifestando meu voto. Vereador Nilton Militão, a matéria está afeta à competência dessa comissão, pelo que emito parecer favorável, no sentido de que prossiga a sua tramitação regimental até o plenário, onde manifestarei meu voto, destacando desde já a importância e o interesse público que reveste a proposição. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o número 8. Trata-se de uma representação. Processo 8640 de 2020. Solicita que se represente junto às operadoras de telefonia fixa e imóvel, a fim de que prorroguem os vencimentos dos boletos de conta dos respectivos clientes por mais 90 dias, a partir desta data, bem como a manutenção integral do serviço de telefonia e internet, sem qualquer interrupção, e a não cobrança de multa e juros de mora, por conta da pandemia do coronavírus instalada em todo o país. Proposição Representação 25/2020, autoria vereadores Juraci Schaeffer, Ana Rossignoli, Fiorilo, André Mariano, Wagner de Oliveira, Adriano Miranda, Sargento Belo Casal, Kennedy Ribeiro, Marlon Siqueira, Júlio Obama Júnior e Wagner do Sindicato. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, com a maioria simples. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Nilton Militão. Assim, emitimos parecer pela legalidade e constitucionalidade, inexistindo qualquer vício ou impedimento legal a obstar sua tramitação até o plenário desta Casa. Vereador Rodrigo Matos, isto posto após análise da representação, por não vislumbrar óbice legal ou constitucional, libero para prosseguimento de seu trâmite regular até a deliberação em plenário. Vereador João Coteca, sendo assim, já manifesto meu voto favorável à sua aprovação. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. A representação está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, agradecer aos pares. A representação foi subscrita por vários vereadores pela Casa Legislativa. É uma representação dessa Casa, principalmente os órgãos da telefonia, as empresas da telefonia, seja fixa ou móvel, eles não têm um pingo de sensibilidade em relação ao consumidor. Eles sempre
só querem cobrar o que querem, não prestam um serviço de qualidade. Então, nós estamos pedindo uma atenção especial. A energia já conseguiu, a elétrica, a água também, mas a telefonia não. Nesse momento em que nós todos estamos precisando, as pessoas estão indo nas suas casas e precisam do telefone. É um instrumento que se tem até para defender a saúde num momento de emergência. Então, eles estão bloqueando as contas, entendeu? Estão bloqueando as contas e fica aquela ligação cobrando de forma insistente. Eles não têm um pingo de respeito. Essa casa está, com essa representação, está marcando uma posição importante. Muito bem, parabéns ao vereador Juraci, que teve essa iniciativa, e vários vereadores também, e a aprovação, porque realmente tem que ter sensibilidade essas operadoras que, na hora que precisa dar uma atenção especial aí à população, que são sempre usuários, vereador Marlon, né, com relação às necessidades, e acabam aí não dando essa oportunidade de fazer esse reparcelamento, criar uma situação e não fazer o corte, conforme as operadoras têm feito, quando não é feito o pagamento ali na data determinada. Lamentavelmente, vamos torcer que eles tenham essa sensibilidade. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, e as operadoras também, ainda corroborando com o requerimento, há um tempo atrás elas divulgaram que elas iriam entregar uma velocidade, uma capacidade de velocidade de internet menor em função de vários usuários estarem usando também. Tem que cobrar o que é utilizado, né? Se nós pagamos 100, não podemos ela fornecer 50 e nós estamos pagando uma velocidade superior. Então, a gente pede isso também para que as telefonistas tenham essa sensibilidade de cobrar do consumidor aquilo que ele utiliza. Muito bem, vereador, exatamente o que o senhor disse, né? Porque eles só estão correndo muito para poder cortar com que o cliente possa estar dando continuidade ali às suas necessidades, fazer o uso em função desse pagamento. Tem que diminuir essa correria, né? A outra, para poder prestar com qualidade, é fundamental. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, dizer ao vereador Marlon, inclusive, vereador, aprovamos o requerimento, fazendo convite aos representantes das operadoras que viessem a essa casa dar uma satisfação à população de Juiz de Fora, porque as pessoas contratam 50, 100, 200 megas, quando vai ver, essa velocidade não existe nunca. E agora, no momento de muita demanda, as pessoas estão em casa, todo o entretenimento, todo o trabalho, home office, tudo tem que ser feito pela internet. E eles não estão entregando aquilo que eles cobram. Então, nós estamos pedindo, que Vossa Excelência fez parte aqui da Comissão de Telefonia, eu fiz mais como direito do consumidor, que é da Comissão de Defesa do Consumidor. Acho que toda essa casa nós devemos fazer uma pressão em cima deles, para que pelo menos entregue aquilo que eles estão vendendo. Vamos convidá-lo para que eles possam estar vindo aqui, vereador, só pode tomar essa iniciativa pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, também fazer coro é um absurdo. Num período, esse período que nós estamos passando de pandemia, que a maioria das pessoas estão em casa e que há, às vezes, uma necessidade de uso, inclusive para entretenimento, para você poder conseguir ter uma certa condição de ficar mais parado, mas é uma coisa absurda. A internet, a frequência de sinal é péssima, vereador Juraci. É uma coisa de assustar. Parece que não existe a menor preocupação das operadoras de telefonia de cuidar do consumidor, daquela pessoa que é responsável pelo enriquecimento dessas empresas que estão milionárias com relação à telefonia móvel no Brasil. Eu não sei como que a gente faz para mudar isso. Muito bem, doutor Antônio. Pela ordem, vereador, parece que é o vereador doutor Adriano e também o vereador Nilton Militão. Pela ordem, doutor Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Juraci por ter levantado esse tema, e inclusive já tem até um projeto de lei também voltado para isso. Eu não sei se isso é viável, eu queria me dirigir aqui ao líder do governo, vereador Rodrigo. Vereador Rodrigo, se a gente pudesse trazer a prefeitura, o executivo, para estar junto com o legislativo nessa luta, né? Porque o que acontece? É difícil, os vereadores até se dedicam, se empenham, mas eu vejo que existe uma certa dificuldade, né, e resistência de ser atendido. Agora, se o executivo, né, que tem a prerrogativa, inclusive, de licenças, né, para essas operadoras, se eles estiverem junto com os vereadores nessa empreita, né, eu acredito que o sucesso vai ser muito maior, né? Então, é só uma ideia aqui para que a gente possa trazer o executivo
junto com o Legislativo nessa luta. Muito bem, doutor Adriano Miranda, aí também com a sua participação. É um projeto que vai evoluir com certeza. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Senhor presidente, parabenizando o vereador Juraci Schaefer por ter levantado esse tema também. E é interessante que eles têm um medidor lá, né, segundo eles, que vai nos aplicativos de internet. É de acordo com o que eles querem. Parece que um mês dá, outro mês, né? Parece que a gente gasta a mesma quantidade, mas eles ficam menos, né? Nitidamente um roubo, né? É incrível. A gente, se você tem no seu aplicativo para você acompanhar, mas a gente acompanha como se a gente estivesse gastando mais, não. Mas é porque a operadora está muitas vezes agindo de má fé e o cidadão fica refém daquilo. O cidadão não tem como, porque não tem nenhum engenheiro elétrico, não tem ninguém especializado em medir isso. Então, que o executivo entre realmente nos ajudando para que o consumidor não seja mais lesado do que está sendo. Muito bem, vereador Nilton Militão, cumprimentá-lo também. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, só aproveitando o gancho, né, que nós estamos falando em telefonia, essa casa aqui, vários vereadores fizeram um movimento em favor das bancas de jornal aqui em Juiz de Fora. Nós temos uma representação, inclusive, feita para o Minas Consciente. Mas eu queria aqui pedir ao comitê gestor no município que repensasse a questão das bancas no município, porque quem faz hoje recarga de telefone em Juiz de Fora, inclusive com o decreto do Minas Consciente, são as bancas de jornal. Então, nós estamos tendo problemas agora com recargas de telefone, porque o usuário, né, a população, não tem aonde fazer. As lojas de prestação de serviços de telefonia são só para serviços técnicos, não podem funcionar vendendo créditos e outros serviços, mas especificamente o crédito. Isso vai trazer um impacto daqui a pouquinho. Nós vamos ter problemas, a pessoa tem o telefone e não vai ter aonde adquirir o crédito para o uso do telefone. Então, que o prefeito Almas, né, junto ao comitê gestor, que no decreto anterior as bancas já tinham a permissão de funcionar, e o decreto permite loteria, que aglomera muito mais pessoas do que banca, que as bancas que prestam um serviço de grande importância para a população, que elas tenham por parte dele, por parte desse comitê, a sensibilidade de ter o seu trabalho, que é importantíssimo para a cidade. Muito bem, doutor, também nas suas manifestações também. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o vereador Juraci Schaefer pela representação. Ele nos permitiu também que nós nos posicionássemos aqui como coautores dessa representação. Mas eu gostaria de que Vossa Excelência pudesse confirmar para casa. Nós estamos falando aqui de telefonia, acabei me lembrando sobre energia elétrica principalmente. Vejo vários vereadores se posicionando de forma muito contundente, até mesmo na rede social. Me parece que está confirmado, de repente a doutora Cida pode nos confirmar também, na segunda-feira, a vinda do representante da CEMIG a esta casa. Então é importante que todos os vereadores estejam aqui para que a gente possa, de fato, trazer informação para a população. Eu quero fazer das palavras do doutor Antônio Aguiar também as minhas palavras, fui muito procurado, acredito que todos, em relação à questão da reabertura das bancas de jornais, né? Ao que me consta aqui, o número que me foi passado, são 127 famílias que poderiam estar trabalhando sem trazer risco algum para a sociedade. Muito bem, cumprimentar o vereador Júlio e informá-lo também que realmente a manifestação da casa para trazer aqui um representante da CEMIG já foi feito, foi recebido lá esse documento no dia 21 de maio, né? E que a expectativa é que eles possam ter a sensibilidade de poder estarem aqui. Não teve ainda a confirmação, é um convite, né, que nós estamos fazendo ao representante da CEMIG, mas a expectativa nossa é que eles, em respeito a essa casa, em respeito aos clientes e à população da cidade, os consumidores, eles possam estar vindo aqui para que a gente possa debater e buscar também aquilo que é necessário em prol da nossa população. Professora Ana Rossignoli, pela ordem. Senhor presidente, o vereador doutor Antônio Aguiar fez aqui uma ressalva em relação às bancas. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus vem questionando, porque no decreto anterior as bancas estavam abertas atendendo a população.
E no Minas Consciente houve fechamento total das bancas. O nosso questionamento no comitê foi o seguinte: como flexibiliza um bar, inclusive com o uso de bebidas alcoólicas no local, e se fecha uma banca que é a principal responsável pela fusão da cultura na cidade? Então, nós já estamos trabalhando junto ao comitê para a abertura das bancas, e o prefeito Dr. Antônio Almas foi muito sensível também a esta situação, porque, na verdade, as bancas é que promovem toda a mídia e divulgação da cidade, são livros, revistas, jornais, cartões telefônicos e outras utilidades que a gente precisa no dia a dia. Só respondendo ao doutor Antônio Aguiar e aos demais vereadores, que o comitê já está em luta em prol da abertura das bancas de jornais. Muito bem, vereadora Obrigado. Ana. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, a vereadora Ana, que é a nossa representante no comitê, e fazer algumas perguntas. A vereadora Ana acaba sendo a mais questionada aqui, porque ela está diariamente ali com a turma. Primeiro, eu queria saber se existe, isso já foi até questionado, vereador Antônio Aguiar, se existe médico no comitê. Comitê que trata de um problema, de uma pandemia, um problema de saúde grave, saúde pública, existem outros profissionais de saúde lá, mas eu entendo que é fundamental, é muito importante que haja um médico nesse comitê. Existe um médico no comitê? Depois, dona Ana, até eu vou fazer outras perguntas, a senhora pode pontuar se existe um médico e se, de fato, se concretizou. Fiquei sabendo pela imprensa, hoje pela manhã, que me parece que o comitê está aderindo à questão da rede hoteleira na cidade, que é considerada pelo Minas Consciente como onda vermelha, e ele está incluindo agora nessa onda branca, né? Verde. Como essencial. Então, assim, eu gostaria de saber, porque eu até concordo, só para concluir, senhor presidente, eu até concordo que as coisas têm que ser analisadas do ponto de vista local mesmo. Essa questão da banca realmente é inadmissível, você liberar um ambiente de bar e a banca ser fechada. Então, se agora eles abrem a prerrogativa da rede hoteleira, justificando isso, a gente pode analisar ponto a ponto algumas outras situações aqui da nossa cidade que precisam ser discutidas. Então, acho que eles abriram o precedente. Obrigado. Feitas as indagações do vereador, a representante dessa casa lá no comitê, a vereadora Ana, por favor, pode se posicionar. Senhor presidente, eu vou me dirigir ao vereador doutor Adriano e dizer, vereador, que lá no comitê municipal não foi discutido sobre a rede hoteleira, pode ter sido discutido no comitê estadual. A nossa próxima reunião é na terça-feira, e assim que a gente for discutir este assunto no comitê municipal, eu passarei a informação para o senhor. E faz parte do comitê municipal o doutor Marcos, da maternidade do Hospital Terezinha de Jesus. Então, nós temos representação médica, sim, que, inclusive, ele é uma pessoa muito assídua e muito, assim, presente no comitê. Então, o médico existe, que é o doutor Marcos. Não, ele é claro. Muito bem. Pela ordem, senhor presidente, só para... Depois, assim, de forma muito rápida, tem que só saber o nome do médico completo, que, assim, eu até desconheço, né, o doutor Marcos, mas pode ser que, exatamente, na maternidade existe um administrador que não é médico e que se chama Marcos. Marco né? Antônio. Marco Antônio, que é o nosso amigo, né? E que bom que ele participe do comitê. Muito Mas gostaria de competente. saber o nome do médico que realmente está participando do comitê. Não. Muito bem, e aí? Nós vamos dar sequência, mas vamos ouvir os colegas vereadores também. Vereador Sargento Melo Casal, por favor. Hoje está tendo uma reunião da Secretaria de Educação, a Denise, com algumas universidades, algumas TVs, para tentar ver o que vai ser feito a respeito do ensino público em Juiz de Fora, como é que ele vai ser transmitido. Parece que está Record,
SBT, inclusive a TV Câmara também se disponibilizou. Então, hoje eu vou ficar sabendo dessas informações e segunda-feira eu passo o que foi tomado de ação para a gente passar para a comunidade, tá bom? Também participando aqui de forma efetiva, né, nessa comissão que foi criada também, vereador Sargento Belo, vereador Zé Márcio Garotinho, vereador Kennedy Ribeiro e o presidente dessa comissão, vereador Marlon Siqueira. Pela ordem, vereador engenheiro José Márcio Garotinho. Senhor presidente, só para esclarecer e ajudar no debate, ontem, em contato com o secretário Rômulo Veiga, eu e o vereador Marlon encontramos com ele, solicitando já uma nova reunião dessa comissão, e ele, na oportunidade, esclareceu a questão do hotel. O hotel não estava nessa onda pelo Estado, mas tem muita gente que mora em hotel. Tem muita gente que mora em hotel. E fechar os hotéis seria essas pessoas não ter onde morar. E o Estado reconheceu essa necessidade, daí a volta dos hotéis. Então, Juiz de Fora está voltando com os hotéis, porque o Estado, né, vereador Marlon? O Estado alterou na classificação das ondas dele também. Obrigado. Muito bem, também sempre muito atuante, vereador Zé Márcio, nessa comissão especial que foi criada aqui, também para tratar desse importante assunto. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, também dá uma pequena contribuição. Avalio esse retorno, a necessidade. Hoje eu até vi Belo Horizonte, parece que o comércio, segunda-feira, já vai ter uma nova postura. Aqui a gente vê as questões das bancas, a gente vê loja de móveis também, que às vezes uma pessoa para entrar numa loja para comprar móveis, às vezes entra uma ou um casal. Então, assim, são questões que deveriam olhar de uma forma diferente. Eu acho que a prefeitura deveria pensar mais nas questões de higiene. Talvez exigir que em cada loja que abra, mas que ela coloque lá uma caixa com pedra brita e água sanitária para que a pessoa entre pisando num detergente, numa água, onde possa ter assim, uma proteção melhor. Exigir que fique um funcionário na entrada com álcool gel na mão. Nós estamos aí com uma questão do transporte. Vai vir um projeto para essa casa onde eles querem que aprove o auxílio, mas nós não estamos olhando essas questões que, se flexibilizar alguns funcionamentos para que volte a funcionar, vai voltar a renda e aonde vai poder honrar os compromissos aí dos funcionários, seja da empresa, seja em outras questões. Então, eu acho que o poder público precisa olhar de uma forma diferente, em vez de estar fechando tanto, criar formas para que possa funcionar, mas de uma forma com mais higiene, com mais responsabilidade. Muito bem, vereador sempre atuante, também o vereador Wagner de Oliveira. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu sei que nós estamos em plena votação, sim, mas eu vou aproveitar aqui que os colegas abriram aqui esse precedente para a gente poder continuar essa discussão. Eu quero cumprimentar, obviamente, a Prefeitura de Juiz de Fora, porque hoje o prefeito chamou uma coletiva para poder falar sobre a distribuição da merenda em forma de vale alimentação. Parece aí que ontem eu conversei com a secretária de Educação, ela falou que tinha que tomar algumas medidas ainda sanitárias para que essa distribuição começasse através das escolas, através das comunidades. Mas eu quero deixar aqui, vereador líder do governo, a minha preocupação com os critérios. Embora o secretário Rômulo tenha vindo aqui, tenha colocado que a priori seriam atendidos famílias em que as crianças estão cadastradas no CAD único e Bolsa Família, eu estou vendo que vai ficar muita criança de fora dessa ajuda. E eu vou dizer uma coisa de coração, presidente, na verdade é de cortar o coração, porque muitas famílias não estão no CAD único, não estão no Bolsa Família e precisariam receber esse auxílio de merenda em que está sendo distribuído aí a partir de semana que vem. Então eu quero deixar aqui essa minha preocupação como presidente da Comissão de Educação e que a Prefeitura possa buscar recursos, porque para o transporte público parece que nós já estamos conseguindo arrumar. Então nós temos que arrumar dinheiro para outras coisas também. Muito bem, vereador Júlio, aí também na sua colocação é necessário não excluir ninguém, ainda mais no momento de extrema necessidade que as pessoas estão enfrentando.
Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, ontem, conforme o vereador Zé Márcio Garotinho falou, nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que está aí gerenciando o Comitê de Pandemia da Prefeitura de Juiz de Fora, o secretário Rômulo Veiga. Foi através de um apelo dele para o governador do Estado de Minas Gerais para que incluísse os hotéis, para que abrisse os hotéis. A gente faz esse mesmo apelo ao governo do Estado, né, através desse pedido da Prefeitura de Juiz de Fora, na reabertura das bancas de jornal. A gente aqui está dando exemplo, né? Conseguimos abrir os hotéis, isso vai ser no estado inteiro para quem está acompanhando o decreto. E mesma coisa os bancos de jornal. O doutor Antônio estava comentando aqui, né? Os idosos ficam em casa fazendo ali passatempo, enfim, N situações que está deixando aí o entretenimento para dentro das residências. Muitas das bancas também, elas são locais ali de distribuidora de jornais, delivery. Então, a gente precisa de rever, a gente faz um apelo à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para que ela faça intercessão junto ao Governo do Estado de Minas Gerais. Muito bem, vereador Marlon, até para acrescentar, porque realmente o Minas Consciente foi importante, começou a ter uma flexibilização dentro da cidade, e o decreto anteriormente feito aqui pelo prefeito, também muitíssimo importante, com a abertura do Minas Consciente acabou, de uma certa forma, prejudicando alguns setores aqui, talvez de forma não CNPJ, pessoa física, que são pessoas que vendiam pipoca em vários pontos da cidade, devidamente autorizados, pessoas que vendiam também churrasquinhos também devidamente autorizados, que não tem assim, aquele acúmulo de pessoas praticamente vão passando. E também as bancas de jornais, né, dentro dessa linha que os vereadores estão falando. Então é fundamental seguir sim o Minas Consciente, mas também a sensibilidade de rever o que o decreto anteriormente possibilitava também, que vários segmentos podiam estar trabalhando dessa forma, conforme já estava sendo. Com o Minas Consciente, vereador Juraci, todos os demais aqui já citados, foram interrompidos o trabalho, e é muito ruim isso, porque a fome também mata, né? Infelizmente, cuidados necessários, máscara, álcool gel, todos os procedimentos necessários, mas se está flexibilizando um ao outro, com os cuidados, flexibilizar para outros setores aqui da cidade, que está todo mundo passando um aperto terrível e também. Pela ordem, vereador Juraci. Senhor presidente, eu acho que não deve haver radicalismo em hipótese alguma. As empresas, as pequenas empresas estão falindo, se fechando, mandando pessoas embora. Eu acho que tem que haver a consciência da responsabilidade desse comitê, mas analisar também que é necessário que muitas atividades retornem sem que prejudique o isolamento social. Eu acho que é possível. Quando você parte por radicalismo, aí acaba prejudicando todo mundo. Eu acho que o prefeito tem agido de forma correta até agora, mas ele tem que também olhar as particularidades da cidade. Não pode se ater somente ao Minas Consciente. Juiz de Fora é uma cidade que tem particularidades. Não podemos pegar outras cidades como exemplo. Cada uma tem a sua. Está pegando no geral. Eu acho que tem setores, por exemplo, salões de beleza em alguns lugares, entendeu? Com horário marcado, com menos pessoas. Tem algumas coisas que podem ser pensadas. Eu não estou falando que vai ser agora, porque ontem eu ouvi uma entrevista do secretário Rômulo e ele foi bem correto. O que se faz hoje, daqui a 14 dias que você vai ver. Então, o Minas Consciente foi adotado agora, nós vamos saber o que vai acontecer daqui a 7 dias. Mas no próximo decreto tem que haver uma certa flexibilização em alguns setores, se for possível. Nós temos que acompanhar as questões numéricas do que está acontecendo, né? Eu acho que tem que ter essa sensibilidade, sim, para retornar dentro das possibilidades de atividade econômica em alguns setores. Muito bem, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Nós temos ainda um processo a ser avaliado aqui, que é um avulso, né? Mas vamos dar sequência, por favor, vereador doutor Adriano Miranda, pela ordem. De forma muito objetiva, até conversando aqui com os colegas vereadores, o que a gente percebeu nesse último decreto, vereador Juraci, é que foi um copiou e colou. Né? Então, você pegou todo o programa Minas Consciente e inseriu esse programa dentro do decreto. Isso gerou uma confusão muito grande, principalmente para a população em geral, porque tem várias atividades econômicas ali no Minas Consciente que não são inerentes à atividade econômica do nosso município. Então, aderir ao Minas Consciente não quer dizer necessariamente que você tenha que colocar tudo aquilo ali no decreto, ou que você possa, pelo menos, senhor presidente, identificar de forma didática para a população o que está liberado e o que não está liberado na nossa cidade. As pessoas ficam realmente muito perdidas. Muito bem. Pela ordem.
Pela ordem, vereador, só um minutinho, vereador Sargento Melo. Pela ordem, vereador Newton Militão. Só o doutor Adriano falou, e eu quero fazer coro às palavras do doutor Adriano, copiou e colou. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Tem determinadas atividades que estão liberadas, mas são dentro dos shoppings e dos centros comerciais. Aí ele está liberado, mas porque a atividade dele é dentro do shopping, ele não está conseguindo realizar o trabalho dele, então está muito, a população está muito mal informada. O doutor Adriano foi feliz nas suas palavras, nas suas colocações. Tem que esclarecer melhor a população. A população não sabe como aderir, né? As particularidades, como diz o vereador Juraci Scheiffer, têm que ser acentuadas. As pessoas têm que ter mais esclarecimento junto da prefeitura para que as pessoas possam voltar com dificuldade, que eu sei que já está, às suas atividades. Mas se não tiver esclarecimento, ninguém sabe como que volta. Está com medo de ser multado, com medo de ser notificado. Então tem que ter um melhor esclarecimento da prefeitura em relação aos contribuintes, aos empresários e aos lojistas. Muito bem, vereador Sargento, vereador Newton Militão. Pela ordem, vereador Sargento Belo Casal. O Minas Consciente, na verdade, ele te dá uma diretriz, né, do que você deve seguir. Você imagina uma cidade onde, por exemplo, são fábricas de sapato. O comércio é só isso, né? Aí você adere e a cidade continua do mesmo jeito, parada. Às vezes, podendo ter uma adequação do trabalho que é aquele comércio local, e você consegue matar o seu comércio porque você só tem aquilo ali na sua cidade. Então, Minas Consciente, na verdade, você pode fazer as adequações. Ele só te orienta o que você deve seguir. Tenta seguir isso daqui, mas faça dentro da razoabilidade. E é isso que nós queremos aqui, né? Eu entendo que foi coisa nova, a gente entende que a prefeitura está fazendo uma coisa nova, que o país está aprendendo com essa situação, mas fechar a banca, essas coisas, parece que eles nem perceberam que a banca não estava na onda. Mas a banca estava funcionando normal, com toda a segurança, você verificava aqui, você não via aglomeração em nada. E tem outros setores de fora que podem ser revistos também. Então, a dona Ana já está falando sobre isso, então eu agradeço aí pelo tempo. Muito bem, vereador Sargento Melo. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, eu entendo da seguinte forma. O Minas Consciente, eu entendo que o prefeito tem tido bom senso, tem tido coerência, mas eu entendo que ele, de acordo com a necessidade da cidade, ele pode ter coisas lá que podem ser acrescidas ou suprimidas, de acordo com a necessidade que se impõe à própria economia da cidade, à diversidade da própria cidade nossa, e isso vai ser feito no momento certo, com bom senso, pela própria prefeitura. Eu entendo que a coisa está caminhando para isso, que não tem bicho de 7 cabeças. A nossa cidade, por exemplo, senhor presidente, ela é uma cidade de comércio, prestação de serviço, na sua grande maioria, pelo menos o centro aqui da cidade. Então, a coisa, ela caminha para ter uma abertura com precaução, tomando todas as providências necessárias, complementando, senhor presidente, dentro das necessidades da nossa cidade. E lá pode ser, logicamente, suprimido alguma coisa, como pode ser colocado algo ou coisas que viabiliza aqui o nosso comércio, o nosso trabalho aqui. E eu acho que isso vai ser colocado com muito bom senso pela nossa prefeitura. Cabe a gente aqui essa discussão. Muito bem, vereador. Gente, o tema, ele necessita que nós façamos bastante discussões, né? Mas para a gente poder botar aqui também traçar aqui uma forma para a gente concluir, é lógico, se pudermos, a gente poderia estar falando muito tempo, porque é um tema que envolve toda a nossa cidade, os vereadores têm toda essa preocupação. Eu vou fazer aqui uma ordem de retorno, por mais 1 minuto, por favor. Começar com o vereador Zé Márcio, depois, por gentileza, contar com a compreensão, para que ele não volte novamente fazer um novo pedido pela ordem, não. O tema é relevante, mas é necessário que nós tenhamos também aqui uma prudência e não fugirmos do nosso regimento. Vereador Zé Márcio, por gentileza, por 1 minuto. Senhor presidente, obrigado. Até porque a gente faz parte dessa comissão que foi criada para acompanhar o Covid, toda a questão hospitalar, sanitária, mas também a recuperação econômica do município. Está previsto que essa nossa comissão tem que fazer isso.
Nós já recebemos aqui o Rômulo, que é o secretário de Governo de Desenvolvimento Econômico, e recebemos o doutor Rodrigo Barros, que é o promotor de saúde. E na visita do doutor Rodrigo, ficou claro que era necessário o município adotar esse protocolo do Estado, porque as cidades vizinhas estavam adotando, Juiz de Fora tem que adotar, e Juiz de Fora recebe a influência e ela dá essa cobertura hospitalar a todas essas cidades. Então, acredito até que o prefeito, a prefeitura, não quisesse naquele momento adotar esse Minas Consciente, mas teve que fazê-lo em função dos municípios vizinhos que estavam adotando. A gente tem o Melo aqui, só para concluir, senhor presidente, o vereador Sargento Melo falou, por exemplo, de atividades que não tem naquela cidade. Se o Minas Consciente prevê que a atividade X só estará na próxima onda, é obrigatório que o município não permita ela nesse momento. Mas se a atividade Y, ela não é citada no Minas Consciente, o município entende que ela pode funcionar, ela pode funcionar. Então é isso que está acontecendo. A gente agora, no município, a gente teve um choque, porque a gente tinha um decreto com várias atividades. Quando implantou o Minas Consciente, aconteceu isso que aconteceu com as bancas de jornais, que eram licenciadas e o Minas Consciente não foi autorizado. Então, está tendo mesmo esse viés de confusão. Foi dito por vários vereadores aqui, eu concordo, há que ter um bom senso nisso, só que quando você adota o Minas Consciente, você tem que seguir ele fielmente. Você é obrigado a seguir ele fielmente. Eu acho que a gente, na realidade, gente, eu sei que eu estou me estendendo, mas não só Juiz de Fora, o Brasil inteiro, ele está aprendendo, está trocando pneu com o carro andando. O exemplo da mobilidade urbana em São Paulo é o maior exemplo disso, que a cada semana eles tentam uma solução e não estão conseguindo. E o Brasil inteiro, na realidade, está fazendo isso. Muito bem, vereador Zé Márcio. Vou dar aqui a sequência aqui, vereador Wagner precisa fazer mais um, vereador Rodrigo, vereador Wagner do sindicato, vereador Nilton Militão, vereador João Coteca, vereador Juraci, pela ordem. Senhor presidente, ontem o Brasil bateu o recorde do número de mortos, 1.188. O que se comenta e que vê pelos dados estatísticos é que o Covid-19 está vindo para o interior. Então, nós temos que ter muita prudência. A abertura é necessária, nós estamos vendo muitos empresários desesperados, pessoas sendo demitidas, mas nós temos que cuidar também da vida das pessoas. Eu acho que o prefeito Antônio Almas aderiu ao Minas Consciente. Quero saber o que levou em troca disso. Qual é a vantagem para nós, para engessar também a cidade? Porque aderir ao Minas Consciente é importante. Agora, foi para engessar? Se o Juiz de Fora tem as suas particularidades, então pode ser o Minas Consciente junto com as atitudes da cidade, de forma complementar, não para engessar as ações do município. Por isso que tem o comitê, então nem precisar do comitê. Muito bem, vereador, também com o seu posicionamento, sempre cada um do seu ponto de vista. Professora Ana Rossignoli, por favor, pela ordem. Presidente, o Zé Márcio foi muito feliz na sua colocação, lembrando a situação das macro-regiões e da micro-região. Juiz de Fora atende 94 cidades da macro-região e 35 da micro, totalizando 129 cidades. Então, o vereador Zé Márcio foi muito feliz na sua explanação e, assim, até entrando um pouquinho na fala do vereador Wagner do sindicato, que o prefeito tem sido muito sensível, sim, vereador Wagner, mas em nenhum momento ele tem tido atitudes soberanas. Muito pelo contrário, o prefeito ouve primeiro toda a posição do comitê e ali aprova-se de forma colegiada. Agora, quanto à flexibilização, poderá haver, sim, claro. Nós ainda estamos, o comitê ainda está discutindo. Só para concluir, senhor presidente, pela última vez sobre esse assunto, como é o caso das bancas de revista, dos salões. Então, nós estamos em discussão e deixando bem claro que o prefeito é muito sensível neste ponto. E toda decisão é feita colegiadamente. Para mim, está encerrado esse assunto, senhor presidente, e obrigada pela tolerância. Muito bem, vereadora Ana, aí também no seu posicionamento.
Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, 2 pontos aqui que eu acho que são importantes, né? Aquilo que o Zé falou, esse programa ele tem uma importância em função da macro-região e a gente precisa de organizar a movimentação nessa pandemia, porque se cada um fizer o que quer, os resultados são muito ruins. E também fazer um reforço na fala do Juraci. Nós temos hoje 62% dos municípios brasileiros já com a presença do Covid. E há uma franca evolução nesse sentido. Então, essa movimentação de flexibilização, ela tem que se dar com muita cautela e são os dados epidemiológicos, a avaliação que vai ser feita a cada 7 dias, acho que 14 dias, um tempo prolongado demais, é que vai dizer se a gente tem permissão para caminhar para mais abertura ou, às vezes, até retroceder. Nós não vencemos ainda essa doença e ainda temos que ter muito cuidado, porque a tendência é o número de óbitos ainda aumentar um pouco mais no Brasil do que nós já estamos vendo, que já é catastrófico. Muito bem, vereador doutor Antônio Aguiar, também com o seu posicionamento. Nós vamos já entrar aqui no último processo a ser avaliado pelos senhores. E a nossa expectativa é essa, né? Que a cidade de Fora, todo o entorno, com os cuidados necessários, máscaras, álcool gel, tudo aquilo, se puder ter distanciamento, mas a gente também fica muito preocupado com a saúde, mas também com o trabalho dos profissionais. Recebemos aqui na noite, no dia de ontem, o senhor reitor, que é um dos... é o proprietário do Shopping Jardim Norte, vereador Sargento Melo, e também de uma empresa conceituada aqui na nossa cidade. Esteve com a filha e também com uma outra pessoa também que faz parte lá da empresa. Então, assim, precisando ter os cuidados necessários, vereador Juraci, mas estão naquele limite, porque várias pessoas lojistas ali do shopping, todos os shoppings, têm passado um aperto danado, né? Então, assim, é uma situação extremamente complicada. O que o prefeito faz? O que se dá de condições para que as pessoas não contraem, não disseminem mais ainda esse vírus terrível que está assolando todo mundo, ou possibilite também com que as pessoas possam estar trabalhando, conforme é o caso aqui das autoescolas, que também tem aí um empenho muito grande de poder retornar novamente às suas atividades, salões de cabeleireiros também, conforme já foi dito. Enfim, é pedir a Deus mesmo, né, e também capacidade do prefeito, dos gestores, que a gente possa achar um caminho, porque nós estamos com 2 espadas, né? Mas todas elas com as pontas viradas para os 2 lados. Cede um espaço para possibilitar que as pessoas continuem tendo a condição de buscar o seu recurso, o seu dia a dia, o seu pão de cada dia, ou também passa também a disseminar um pouco mais esse terrível vírus e coloca em risco a vida de todas as pessoas. É a saúde, é a vida, ou é também atrelado a isso também a condição de buscar os recursos para poder também levar a sua alimentação para casa. Situação extremamente complicada, mas Deus com certeza vai dar essa condição. Vereador Montes Castela, pela ordem. Então vamos então, senhores vereadores, para o último projeto a ser avaliado pelos senhores. É o de número 9, trata-se de um avulso, processo 8640-2020. Solicite que se represente junto ao governador do Estado de Minas Gerais, a fim de que seja revisto o decreto estadual 47.914, de 10 de abril de 2020, fixa valores de remuneração de médicos contratados temporariamente com base na Lei 18.185, de 4 de junho de 2009, e da gratificação temporária de emergência em saúde pública, de que trata a Lei 23.630, de 2 de abril de 2020, incluindo em seu artigo 5º profissionais de fisioterapia. Proposição, representação número 29 de 2020, autoria vereadores Júlio Obama Júnior, Ana Rossignoli, Wagner de Oliveira, Zé Márcio Garotinho e Marlon Siqueira. Pareceres já lidos, com a maioria simples. Observação, avulso solicitado pelo vereador Zé Márcio Garotinho. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Solicitamos o avulso para que a gente pudesse certificar se estava sendo atendido a essa categoria. Foi sanada a dúvida, peço voto favorável dos pares. Muito bem, a representação está em votação. Então nós encerramos a discussão, está já encaminhada aqui pelo um dos proponentes. Encerrada a discussão, estamos colocando em votação então a representação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada.
Vamos então, agora já encerrando todos os processos avaliados pelos senhores vereadores. Temos aqui 2 vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna de suas bancadas. E o primeiro vereador a fazer o uso é o vereador Juraci Schaefer, por 5 mais 5 minutos. Posteriormente ao vereador Juraci, o vereador Wanderson Castelar. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Rapidamente, com a autorização do vereador Juraci, justificar minha ausência na reunião do dia 20. Estava em reunião lá no prédio da prefeitura no momento. Está devidamente justificado, vereador Zé Márcio. Inclusive, um dos seus assessores também comunicou que o senhor estava presente nessa reunião, então está devidamente justificada. Com a palavra, vereador Juraci Schaefer, por 5 mais 5 minutos. Muito bom dia ainda, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, que nos traz a essa tribuna, senhor presidente, primeiramente agradecimento aos pares pela aprovação do nosso projeto que obriga a CEMIG a atender a ligação de nova energia mediante simples comprovação da posse do imóvel a pedido do possuidor. Isso traz para vários proprietários de imóveis que não têm seu imóvel regularizado a possibilidade de ter energia elétrica. É um absurdo. Juiz de Fora, a primeira cidade da América do Sul, a primeira hidrelétrica de Marmelos, comemoramos 130 anos, no dia 5 de setembro do ano passado, e ainda existirem moradias sem energia elétrica. A CEMIG, baseada num TAC feito com uma outra prefeitura de Nova Lima, que não tinha nada a ver com a prefeitura de Juiz de Fora, porque o TAC ele é estritamente ligado àquele município, usava como argumento e como pretexto para não ligar a luz das pessoas. Senhor presidente, Vossa Excelência, que trabalha no cadastro municipal há tantos anos, sabe da dificuldade das pessoas. As pessoas, às vezes, têm o seu imóvel construído, vereador Wagner, do sindicato, e acabam passando seus filhos para familiares, e ali se constrói outras moradias. Aquela herança que às vezes não está regularizada, vereador Coteca, e pede-se a ligação da energia. E a CEMIG criava, muito óbvio, muitas dificuldades, pedindo que a prefeitura desse um documento. E é óbvio que eles não tinham esse documento. Então, agora, isso vai ter um efeito, inclusive, no aumento da arrecadação do município, vereador Rodrigo. Por quê? Se eu tenho uma ligação de energia e um imóvel, e nesse terreno consta mais 4 imóveis, e isso é muito comum, eu fui diretor do cadastro da prefeitura, aí você liga um padrão e acaba puxando aquela energia para 4. Agora não, nós vamos ligar os 5. Ao ligar, obrigatoriamente a CEMIG vai ter que comunicar à prefeitura. A prefeitura vai cadastrar aquele imóvel e vai passar a tributá-lo. Então, e vai dar oportunidade para que aquela pessoa tenha a conta de luz no seu nome. É óbvio que será no nome do proprietário do imóvel, seja o contrato de compra e venda, uma escritura ou um registro de imóveis. Então, isso é importante. E baseado em quê? No primeiro momento, nós tivemos a quebra da arguição, baseado em decisões do Supremo Tribunal Federal, vereador Wagner de Oliveira. Inclusive, Vossa Excelência fez um questionamento aqui, o vereador Sargento Melo também. Agora, vereador Sargento Melo, em julgado recente, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: não há dúvida alguma que o serviço de ligação de nova energia é um assunto estritamente de interesse local, porque a ligação é feita justamente nas casas, estando essas situadas no município. Portanto, a população diretamente beneficiada com a ligação de energia está na cidade. Ou seja, é no município que o serviço de ligação nova de energia é realizado. Quer dizer, não há uma intervenção aqui, nossa,
nas questões da geração de energia, da transmissão de energia. Nós estamos falando da ligação de energia. E isso está embasado no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, uma decisão do STF. Quer dizer, um projeto de lei totalmente constitucional. Conversamos com a CEMIG, eles vão viabilizar junto ao município de Juiz de Fora. Fizemos uma reunião inédita com representantes da CEMIG, inclusive diretores de Belo Horizonte, juntamente com Secretaria de Administração, Secretaria de Governo. Será feito um decreto pelo prefeito, ele vai criar as condições. É óbvio que nós não vamos sair aqui ligando energia em loteamentos irregulares, entendeu? Não é esse o intuito. É somente... Prorrogação regimental, senhor presidente? Somente para Perfeitamente, excelência. Esse tipo de construções. Eu fui diretor do cadastro da prefeitura e muitas pessoas me procuram. Ô, vereador, será que você poderia pedir para cadastrar aquele imóvel, que uma vez cadastrado, ele pode ser feita a ligação? E a prefeitura, hoje, com o número de servidores muito pequeno, com dificuldades, acaba demorando muito. E as pessoas ficam sem energia. Então, assim, é uma vitória dessa casa. É um reconhecimento ao direito do cidadão de ter energia, como de ter água, como de ter a sua ligação telefônica, vereador Castelar. Isso é coisa básica. Quem vive sem energia elétrica e sem água? E a CEMIG cumpre a função social dela. Por que querem privatizar e entregar a CEMIG? Pensando só o lucro. E a CEMIG tem sido parceira. Eu tenho que agradecer aqui, vereador Wagner de Oliveira. Vossa Excelência homenageou aqui o Magela e o Edson, e eles são gerentes sensíveis, pessoas humildes que tiveram ascensão dentro da empresa, mas que sabem da função social da empresa, defendem a empresa como um patrimônio do povo. E ela cumpre a sua função social ao atender essas populações carentes, dando oportunidade para que a pessoa possa ter a dignidade de ter energia em casa. Então, essa é um projeto muito importante que nós conseguimos aprovar aqui. Eu queria agradecer aos pares a sensibilidade. Queria também parabenizar o vereador Rodrigo Matos. Ontem conduziu com maestria a presidência dessa casa. Fiquei feliz em vê-lo ali. Não tive essa oportunidade de viver esse momento aqui, mas senti a condução de forma equilibrada, serena, sobre a cultura, vereador Castelar. O que nós estamos pensando com a questão cultural em Juiz de Fora. E o Zezinho Mancini foi muito feliz, muito sereno, muito preparado das condições que o município está propiciando, embora muito tímidas ainda por questões financeiras, mas existe pelo menos alguma coisa em mente já de imediato. Cobrei muita questão do 31 de maio. Para nós, vereador Castelar, é simbólico, aniversário da cidade, corredor cultural, aquelas manifestações, principalmente na região central de Juiz de Fora. Nós temos muitas manifestações culturais que não possam ser presenciais, mas virtuais. Nós temos que fazer com que o nosso produtor cultural, que o nosso artista, ele seja inserido também nas novas plataformas. Eu tenho acompanhado muitas lives e participado... hoje se cobra o couvert virtual, entendeu? E as pessoas estão buscando a sua sobrevivência através desse mecanismo. Que a Funalfa possa capacitar, dar oportunidades, colocar recursos para que o produtor cultural, o artista, ele possa também ser inserido nesse mundo moderno, no mundo digital, para que nós não deixamos de consumir a cultura, de poder investir. Eu vi ontem, por exemplo, os escritores virtuais, entendeu? 10 escritores juiz-foranos que já estão com muita popularidade. Então, a leitura eletrônica, as pessoas tendo oportunidade. Então, há de se buscar essa interação com os mecanismos digitais que existem hoje. Isso vai trazer um avanço importante, porque você tem que se cadastrar, você tem que ter uma organização. Nós não podemos ficar na idade da pedra. A prefeitura, vereador ali do governo, tem que usar os recursos que existem
dos empréstimos que foram feitos para essa casa para se modernizar tecnologicamente. Não dá para ficar no atraso de esperar uma guia de TBI 15 dias, tirar uma certidão negativa. Hoje se vê, o JF Cidadão não está funcionando fisicamente. E a prefeitura tem dificuldades, muitas pessoas me ligando. Então, esse é um momento de reflexão. O que nós queremos para a administração pública? Nós temos que evoluir nesse sentido. E a cultura, que sempre foi desdeixada, sempre ficou em último plano, nós temos que fazer com que o produtor cultural, com que quem, na realidade, possa, o município, o Estado, porque sempre cancelar, falam-se muito de diminuir o Estado, mas é no momento de crise que a gente vê a necessidade da presença firme do Estado. O Estado é que vai dar o socorro, o Estado é que vai estar presente. Então, que a Prefeitura dê oportunidades, só para terminar, senhor presidente, dê oportunidades aos artistas, até pensando naquela questão do voucher, para poder que eles possam sobreviver de um valor, e possa, eu vi o projeto de Campinas, li o projeto todo, achei interessantíssimo, em Campinas, que é uma cidade grande, pode vir de fora, mais ou menos, em termos de desenvolvimento, nós podemos ter uma ideia. E queria agradecer também a essa casa, a aprovação do FUNPAC, que é o Fundo Municipal, em primeira discussão. Quando for na segunda-feira, nós vamos falar mais do FUNPAC, que vai ser muito importante para aumentar o ICMS cultural para Juiz de Fora. Muito obrigado. Os nossos cumprimentos ao colega de bancada pela fala, pelos temas abordados. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, quero aqui, através dessa tribuna, parabenizar o vereador Juraci pelo projeto. Esse cadastro junto à prefeitura para atender a CEMIG vai somar muito. A gente acompanha essas reivindicações da população de Juiz de Fora. A demanda é grande. Então, fique registrado aqui o nosso reconhecimento pelo projeto de Vossa Excelência. Quero aproveitar a oportunidade, presidente, também me dirigir ao líder do governo. Eu não sei se os colegas também receberam de ontem para hoje, esses dias, algumas denúncias. A população que está tendo dificuldade de quitar suas contas, a tarifa da CESAMA, houve alguns cortes. E parece que houve uma manifestação da CESAMA, da Prefeitura, de suspender por 60, 90 dias esse corte. Nós já até fizemos contato com a diretoria da CESAMA, eles ficaram de averiguar essas duas situações que chegaram para mim, mas só para reforçar que possam realmente cumprir essa determinação, porque as pessoas não podem ficar nesse período sem a higienização, principalmente a água para lavar suas mãos e tantas outras coisas. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. O entendimento que nós tínhamos em relação à CESAMA é que não haveria corte. Vossa Excelência disse que teve 2, mas já está sendo investigado os motivos. Mas, na fala do vereador Juraci, eu acredito muito que o artista ou o próprio cidadão não pode esperar tudo do poder público. Ele tem que tomar iniciativas. Ontem, por exemplo, eu estive vendo uma live do Thiago Miranda, que é um artista local, e tinha o coverzinho lá que você fazia o depósito, e ele está fazendo isso 2 vezes por semana. Só que eu percebo que tem muitos artistas que não têm nem acesso à tecnologia para fazer isso. Então, acho que a nossa audiência ontem foi boa para chamar a atenção da FUNALFA, às vezes, da FUNALFA fornecer isso, ou ensinar, como Vossa Excelência ontem sugeriu ao superintendente. Eu queria sugerir também à mesa diretora, através do nosso presidente Castelar, que também tem ligações com a cultura, às vezes a nossa TV possa transmitir alguma apresentação de alguns artistas locais também, para incentivar isso. Eu acho que, eu não sei se é difícil, mas seria, através, talvez, da Comissão de Cultura, fazer esse pedido, mas eu acho que seria uma oportunidade boa para a gente trazer alguns artistas e eles fazerem essa divulgação desse trabalho no período de pandemia. Nós temos, acho que, a estrutura de som toda, a estrutura de filmagem. Às vezes poderia, uma ideia que possa surgir aí da mesa diretora. Acho excelente, Excelência. Vamos reportar para o nosso presidente, né, para os
a mesa diretora, mas não tenho a menor dúvida de que essa estrutura que nós adquirimos, né, digamos assim, uma construção coletiva de várias gestões, né, à frente dessa casa, que é a estrutura de comunicação, rádio, TV, câmara, pode e deve ser utilizada, associada, inclusive, à própria FUNALFA, né, que é a gestora cultural, para promover a arte local e ajudar na sustentação, por assim dizer, do trabalho desses artistas. Vamos trabalhar, eu acho que a gente, nos próximos dias, pode desenvolver uma proposta e brindar a cidade, assim como os seus artistas, né, com essa novidade, né? O vereador Wagner pediu novamente pela ordem, é isso? Não, né? Tá. Nosso presidente foi ao encontro aqui de uma representação, se não me engano, da categoria dos profissionais de transporte coletivo, e sobrou para mim a incumbência de finalizar aqui os trabalhos, sendo que eu sou o próximo inscrito, o próximo e o último inscrito, né? Vou falar excepcionalmente aqui da tribuna, né, da presidência, da mesa, do alto da mesa diretora dos trabalhos, e tentar ser tanto quanto objetivo, né, na medida em que terei que ser contido também pela própria estrutura, né? Já consultei aqui a doutora Cida, ela não acha conveniente eu ficar de pé, e, de fato, não é necessário. Então, terei 5 minutos, prorrogáveis por mais 5. Né? Não, acho que... Nós já estamos autorizados, vereador, digamos assim, a fazer o uso da fala daqui mesmo. O assunto que me motivou a falar essa manhã, agora já início da tarde, é uma matéria que alcançou uma repercussão nacional, que foi a fala, eu queria que os colegas refletissem sobre isso, sobre a gravidade dos acontecimentos em âmbito nacional. Não é? E aí peço desculpas, inclusive, por romper assim, a temática municipal e, mais uma vez, insertar um tema nacional. Mas eu acho que está muito claro para todos e todas que não existe cidade sozinha, né? Não existe, as cidades não são uma ilha. As cidades fazem parte, como todos sabem, de estados e de uma federação chamada Brasil. Ontem, no Congresso Nacional, a deputada do PSL, deputada federal pelo PSL do Distrito Federal, chamada Beatriz Quicis, né? É uma ex-procuradora do Distrito Federal, aposentada, militante conservadora, como ela própria se define, que subiu a tribuna mais alta do Congresso Nacional, a tribuna da Câmara dos Deputados, e defendeu abertamente uma intervenção militar. Aquilo que eles chamam de intervenção militar, na verdade, para não usar a expressão que é devida, que é uma ditadura militar. Não é? Como já vinha, como os movimentos de apoio ao Bolsonaro já vêm fazendo. Intervenção militar com Bolsonaro presidente, né? Ou ditadura militar com Bolsonaro ditador. Essa que deve ser, no nosso entendimento, a expressão adequada para aquilo que esses grupos andam propondo abertamente. E eu não tenho a menor dúvida, e os juristas, os democratas, os formuladores, digamos assim, da nossa Constituição, porque ela faz isso evocando o artigo, se não me engano, 142, aquele que define como atribuição das Forças Armadas a manutenção da ordem, né?
da ordem institucional, não é? E a interpretação que esses golpistas fazem, vereadores Rodrigo e Marlon, é de que o artigo 142, na medida em que define as Forças Armadas como mantenedoras da ordem, ele autoriza intervenção a qualquer momento. Ele autoriza que as Forças Armadas substituam os poderes constituídos, né? Notadamente o legislativo, o judiciário e o próprio executivo, né? E que elas, nesse caso as Forças Armadas, assumam o poder como fizeram em 64, né? E aí quero voltar à questão. A deputada subiu à tribuna, fez um discurso lido, ou seja, um discurso que foi escrito, muito provavelmente orientado, ou combinado, pelo menos, com os chefes militares, defendendo o retorno à ditadura militar no Brasil. Alguns podem dizer, mas ela é maluca, ela é uma dessas bolsonaristas atrevidas e sem noção, como existem outros tantos no Congresso Nacional. Maluca não é, né? Nunca vi rasgando nota de 100, né? Inclusive, essa semana nós comemoramos, né, o Dia de Luta Antimanicomial, e eu tenho feito inúmeros apelos para que não chamem essas pessoas de malucos. Eles não são. Eles podem ser perversos, eles podem ter uma formação autoritária, uma série de, digamos assim, de sintomas de perversão, né, naquele sentido, inclusive, que Reich trabalhava, né? Inclusive apontando a repressão sexual como causadora desse tipo de comportamento, vereador Juracy Schaefer, né? Não sou um leitor assíduo da psicanálise, mas sei perfeitamente que isso é um dado concreto na formação da personalidade das pessoas e do comportamento humano. Me autoconcedo aqui a prorrogação por mais 5 minutos. O Reich dizia que a repressão sexual é mãe do comportamento sádico e masoquista, né? E eu não tenho dúvida que boa parte dessas pessoas tem aí, né, alguma relação com essa análise clínica, mas não são loucos, sabem muito bem o que estão fazendo e querem, de fato, governar o Brasil com mão de ferro, querem eliminar qualquer tipo de oposição, né? Inclusive das instituições. E notem os senhores e senhoras que a fala da deputada no Congresso Nacional, ela vem justo no momento em que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Celso de Mello, impõe, como fez hoje, a apreensão dos telefones do presidente da República e do seu filho, Carlos Bolsonaro, né? Outro que se enquadra bem na análise reichiana, né? Por razões já conhecidas. Ou seja, no mínimo, uma tentativa de intimidação dos poderes da República, vereador Juracy Schaefer, no mínimo, né? Vem ao mesmo tempo em que a polícia, através de busca e apreensão, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que aí pela um outro processo presidido pelo juiz Alexandre de Moraes, investiga a atuação de grupos paramilitares no Distrito Federal, né? E, além de mensagens intimidatórias dirigidas aos juízes e a outras autoridades, esses grupos andam também colecionando armas, mas não colecionam armas para fazer exposição, para, quem sabe, ensinar história, né? Tem gente que coleciona uniformes nazistas, tem isso, né?
capacetes, tem gente que gosta, né, desse ramo, digamos, da história, associada à heráldica, outras coisas do gênero. Não, eles estão, na verdade, se armando, a partir, inclusive, da possibilidade que o governo federal deu. Um dos primeiros atos de Bolsonaro foi permitir o armamento, né, a compra de armas de grosso calibre, inclusive, e isso certamente foi utilizado, essa brecha na legislação foi utilizada para alimentar o arquivo, né? Como é que fala isso em termos de quando se trata de armamento, desses grupos paramilitares, né? Ou seja, o que eu quero dizer antes que o meu tempo se escoa? Está se gestando no Brasil, no país, nesse momento, um golpe militar explícito, né? O Congresso Nacional, através do seu presidente, a Câmara dos Deputados, através do deputado Rodrigo Maia, tem a obrigação de processar por quebra de decoro essa deputada. Tem a impressão que não fará. Tem a impressão que não fará, porque ele já, de alguma forma, se articulou com Bolsonaro e, por exemplo, sentou em cima de todos os pedidos de impeachment, né? Inúmeros, algumas dezenas de pedidos, que já perto de 20, né? 2 dezenas de pedidos de impeachment que já estão na gaveta do presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né? Tem a impressão que não fará, mas a sociedade precisa reagir, né? E nós somos porta-vozes da sociedade brasileira, da comunidade de Juiz de Fora, uma das cidades mais importantes de Minas Gerais, da história do Brasil, que já deu, inclusive, um presidente da República de forte inclinação democrática, nacionalista, presidente Itamar Franco. Então, eu faço esse apelo aos colegas, tenho feito isso de maneira reiterada, essa provocação. Será que os senhores não estão vendo o que está se passando no Brasil? Será que os senhores não sabem que a primeira vítima dos ditadores é o poder legislativo, né? E eles saem, em geral, caçando à torta e à direita mandatos e, em alguns casos, prendendo e arrebentando líderes, né, parlamentares, lideranças civis, que se levantam contra as suas intenções ditatoriais, né? Deixo mais uma vez, e estou finalizando, naturalmente, tenho que dar o respeito aqui do alto da mesa, essa reflexão para os senhores, é uma espécie de dever de casa, para sábado e domingo refletirem. Eu gostaria muito, né, que esse parlamento se manifestasse de maneira uníssona em relação a esse tema. Será que nós vamos permitir que a democracia brasileira, da qual nós fazemos parte, seja solapada mais uma vez, 56 anos depois do golpe trágico de 64? O vereador Juraci Schaeffer está de pé. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, excelência. Senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema importante, quando hoje, ao ler os noticiários nacionais, vi que o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, pede a apreensão do telefone celular do presidente da República e de seu filho. A gente fica num constrangimento enorme de ver a forma antirrepublicana como está sendo conduzidos os destinos do Brasil. Virou uma questão familiar, uma coisa de família, a gestão pública, que antes falavam-se da corrupção, agora não. O presidente coloca o Brasil de joelhos para defender uma família de milicianos, orientada por ele. Os filhos estão mais enrolados que o rabo de leitão. Eles estão para todos os lados, é problema de tudo. Só para terminar, senhor presidente. Perfeitamente. E você vê essa notícia
Infelizmente, o nosso presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que já com toda a sua perversidade votou a reforma da Previdência, ele que tem conduzido essas reformas, vereador, presidente, maldosas contra a população, e agora diz que vai fazer administrativa, não é só cortar o salário dos... Ele falou assim hoje, tá? Cortar os salários dos servidores públicos e reduzir, acabar com o concurso. Então, o Rodrigo Maia já está alinhado com esse golpe para ser alçado novamente à presidência, uma emenda para ter a reeleição, que é proibido na Câmara Federal, e ele vai conseguir aprová-la para poder ser novamente presidente da Câmara Federal. Agora, a quantidade de números e de pedidos de entidades muito representativas do Brasil não são aceitas. E contra a presidenta Dilma, um pedido de impeachment totalmente descabido, da pedalada fiscal, que não existiu, foi aceito. Então, nós estamos numa situação muito complicada. O presidente não governa mais. Ele é um fantoche, é uma marionete. Ele está ali já representando o golpe. Vossa Excelência fez uma leitura muito clara. Militarizou todos os poderes. Nós temos o ministro da Saúde, é um militar. Ele tem noção nenhuma de saúde. Primeira medida, adotar a cloroquina como protocolo, sabendo que contraria todos os estudos científicos. Então, nós estamos caminhando por uma situação muito difícil. A minha esperança é que hoje o ministro Celso Mello libere para que a população possa assistir aquele vídeo que diz que, na realidade, é uma coisa horrorosa. Inclusive, ataca outras nacionalidades. E o presidente vem a público pedir, olha que ponto que nós chegamos, que vergonha para o Brasil, pedir para que esse vídeo não seja publicado, que pode pegar mal para o Brasil. Quais assuntos antirrepublicanos que se decide e que se discute numa reunião ministerial com o presidente? Cadê a ética? Cadê o decoro? Cadê o respeito com a coisa pública? Isso é só impropérios, é só mentira, é só bravatas e, na realidade, Vossa Excelência, eu quero parabenizá-lo. Nós temos que lutar, sim. Essa Casa Legislativa tem que ter uma atuação presente contra a instalação novamente desse regime militar e dessa ditadura. Os cumprimentos, vereador. Fomos um pouco mais condescendentes, né? Suponho que seja a última intervenção do início da tarde de hoje. Eu só queria, antes de concluir, finalizar essa reunião ordinária, a quinta desse período legislativo, dizer que nós temos agendado, a princípio, uma reunião nesta casa, na próxima segunda-feira, às 16 horas, com representantes da CEMIG. Eles foram convidados, embora ainda não tenham confirmado a presença, né? A reunião é resultado de uma proposição assinada pelos vereadores Júlio Obama Júnior e Juraci Schaeffer, né? A reunião está agendada, acho que devíamos fazer, inclusive, contato, né, no final da tarde de hoje. A doutora Cida está me dizendo que os vereadores estão dizendo que está confirmado, né? Então, não há mais dúvidas em relação à participação da representação da CEMIG nessa reunião da próxima segunda-feira, às 16 horas. E, sendo assim, nós convidamos, naturalmente, os vereadores para participarem desse encontro e nos preparamos agora para finalizar essa reunião. Algum vereador? Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Mello. Eu só vou falar sobre uma coisa sobre militar. Quando falam sobre militar, se tem uma coisa que deu certo nesse país foi o militar. São extremamente estudiosos, podem, às vezes, não ter conhecimento técnico da sua profundidade, mas se debruçam e tentam, de todas as formas, fazer com que aquilo que eles estão à frente dê certo.
Então, a gente não pode nunca duvidar dos militares. Hoje, para quem não sabe, o hospital de campanha que foi feito em Belo Horizonte foi todo planejado através do comando da Polícia Militar. Às vezes, a gente não precisa saber operar as pessoas, mas gerir e trazer algum tipo de organização para todos os setores da sociedade, isso aí nós sabemos. E eu tenho certeza, e nós temos hoje provas no nosso país a respeito disso. Muito bem, senhores vereadores, estamos chegando ao final da nossa reunião e esperamos contar com a presença de todos na segunda, a partir das 16 horas, e logo em seguida a realização da sexta reunião ordinária deste 5º período legislativo de 2020. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e um excelente final de semana. Está concluída a nossa reunião ordinária.